lá, pessoal, nosso passo a passo de hoje é dessa fofurice aqui que eu recebi no meu direct, pedido de muitas seguidoras, né, para trazer o passo a passo. E eu trouxe hoje para vocês, tá? Espero que vocês gostem, mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. E agora vamos lá conhecer nossa lista de materiais. Nós vamos utilizar linha de meada para fazer todo o caseado do laço. E aí, se você quiser fazer costuras assim nele, mas com linha de nylon 60, linha comum, né? Você pode também. Mas eu fiz toda a costura do laço inteirinha usando linha de meada, tá? Temos aqui esse molde que eu fiz, tô até deixando ele aí para vocês, é de um lacinho bem pequeno, né? Você pode tentar reproduzir em casa o molde. E eu tô deixando um link aí também com esse molde disponível para vocês imprimirem aí, tá? Baixar e imprimir. Então, você precisa do molde da base e do molde do laço em si. Esses dois moldes eu fiz numa latinha de alumínio, tá? Numa latinha de bebida de alumínio. Você também pode pegar o molde, riscar em cima do tecido e recortar, que dá super certo também, tá? Mas como eu vou cortar com a maquininha de fitas, eu preciso colocar nesse molde aqui. Vou usar linho, esse linho aqui na minha cidade é chamado de linho vintage, que é um linho que não é aquele linho mais caro que tem, e nem aquele linho com as fibras abertas, né? Aquele linhão assim com fibras abertas. É um linho com fibra bem fechadinha, que dá pra gente trabalhar super bem, inclusive com bordados. Tenho aqui entretela, tá? Que é um tecidinho fino que a gente costuma colocar em gola de roupa, para fazer esse laço ficar durinho, consistente. Vou precisar também de isqueiro. Quem for usar o molde feito de alumínio precisa dessa cola permanente Acrylex, que é para grudar o tecido nela, ó, no molde, tá? Pérolas, nós vamos utilizar pérolas número 4 para poder fazer todo o trabalho da base do laço. E tesoura também você vai precisar, porque a gente vai precisar cortar pedacinho de tecido para fazer o meio, enfim, tá? Agora que você já sabe tudo que nós vamos precisar, vamos lá para o passo a passo. Você pode fazer seus laços cortando com a tesoura, utilizando os moldes e recortando, né? Riscando esses moldes em cima do tecido e recortando com a tesoura. Ou você pode recortar usando maquininha de cortar fitas. Como que eu vou recortar usando maquininhas de cortar fitas? Eu vou pegar, ó, o meu molde e vou colar ele em cima de uma latinha de alumínio. Aqui eu peguei uma latinha de bebida e abri, tirei o fundo, tirei a tampa. Abri essa latinha, né? É uma latinha de alumínio qualquer. E agora eu peguei os moldes e coloquei eles recortados em cima dessa latinha. Eu tô fazendo aqui, ó, pegando o molde e colando ele aqui em cima, ó, com fita, tá? Fita de empacotamento transparente. Por que que eu tô fazendo isso aqui? Eu faço isso para que eu possa conseguir recortar, né? Enxergar o meu molde aqui em cima desse alumínio, tá? Porque daí eu consigo ver, tá vendo aí, ó? Eu consigo ver o molde e, ao mesmo tempo, eu recorto ele sem que ele saia do lugar, tá? Então, eu venho, coloco aqui, ó, e vou recortar eles sem que ele saia do lugar. E aí, eu tenho o molde certinho para eu colocar na maquininha. Então, eu vou vir aqui, ó, com uma tesoura. Não usa a tesoura que você costuma usar aí para cortar suas fitas, tá? Tem que ser uma tesoura cega que você tiver aí, para não estragar. E aí você vai simplesmente cortando aqui, ó, recortando todo o molde com a tesoura. Na hora que você terminar, é só retirar o molde, ó. E você tem aqui um molde de alumínio prontinho para você usar na sua maquininha. É só passar a cola para poder colocar o linho aqui em cima. E de recortar, o que que eu vou fazer? Vou passar cola permanente, tá? Da Acrylex, que é essa cola aqui. Ela dura bastante. E no caso, quando eu vou cortar fita, assim, ponta de fita, às vezes eu não uso essa cola. Mas para linho, eu preciso ter uma colinha que vai segurar esse linho aqui em cima, porque o linho desliza bastante, tá? Então, eu venho aqui e vou passar essa colinha, espalhar, não precisa pôr muita cola. E aí, eu vou deixar isso aqui dar uma secadinha, tá? Não deixa excesso, retira todo o excesso e deixa... Opa! E deixa ele secar, tá? Um pouquinho antes de você usar. Faça isso em todos os moldes que você for precisar, tá? Para fazer o trabalho. E com a entretela e com tecido. Eu tirei um pedaço, né? De cada um deles. O que que eu vou fazer? Vou colocar o molde em cima do tecido. E vou cortar isso aqui, ó. Vou tirar aqui um pedaço, tá? E eu tô tirando esse pedaço junto
com a entretela aqui, ó, tá vendo? Então eu tô aqui com ela, ela é transparente. A gente coloca ela aqui no tecido, liga essa maquininha, deixa ela esquentar bastante aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó, e vai contornar, né, passando essa maquininha e vai cortar a entretela junto com o linho. Faça isso devagar, com calma, tá? Que dá tudo certo. Então você vai cortar aqui, ó. Você vem aqui e começa a fazer o corte, tá? Você vai retirando, vai ajudando aqui, ó, puxando o tecido, ó, e vai recortando. Terminei de fazer isso, ó, fiz o corte, eu vou retirar o tecido e vou prestar atenção, ó. Aqui eu tenho coisa escrita, aqui eu não tenho. Então, aqui onde eu tenho coisa escrita, eu vou marcar aqui para mim saber, na hora de juntar as partes do laço, eu sei que essa parte aqui foi a parte que ficou aqui, ó. Tá? Deixa eu pegar um alfinete aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou marcar, tá? Esse pedacinho aqui. Ah, mas o molde não é igualzinho? É, mas pode ter um detalhezinho. Eu gosto sempre de marcar para saber como é uma coisa feita manualmente, né? Eu gosto de marcar. Então, marquei aqui e vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou cortar novamente outro pedacinho desse e mais 2 pedacinhos desse aqui, tá? Vou cortar tudo e já volto aqui com vocês. Pessoal, tô terminando de cortar aqui, ó, uma dica. Corta aqui e aqui do outro lado para prender a entretela que tá solta, tá? E vai cortando, eu deixei o ponto de marcação onde tem essas escritas aqui, ó. E aí você faz seu próprio ponto de marcação aí, tá? Por que eu tô deixando esses pontinhos? Pra gente poder saber exatamente qual foi o lado do molde que a gente usou. Porque se tiver um defeitinho, foi um molde que foi feito por nós mesmos, né? Então aqui, ó. Então eu sei que esse lado aqui, ó, vai coincidir com esse, ó. Eu vou colocar um sobre o outro. Já coloco aqui, que daí fica bem certinho, bem ajeitadinho. Vou segurar aqui com alfinete. Vou pegar esse aqui também, ó. Já tá aqui certinho. Vou segurar com alfinete, tá? Pronto. Agora é começar a trabalhar nesses lacinhos. Vou deixar preparado aqui também já o pedacinho que a gente vai usar para fazer o miolo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Vou dobrar essa fita aqui, mais ou menos, ó, 1 centímetro. Tá? Que é para ficar mais ou menos igual a nossa fita número 2, que a gente faz acabamento. Aí você vai colocar da largura que você quiser, né? Você notou que esse lacinho nosso é pequenininho, então eu não posso ter uma fita muito larga. Então eu vou tirar aqui, ó, um excesso de tecido, tá? Então eu venho aqui, eu sei que eu posso tirar esse excesso aqui com a tesoura. Vou conferir aqui mais uma vez. Olha, tá num tamanho bom. O que eu vou fazer? Vou selar isso aqui tudo com isqueiro, tá? Selo direitinho com isqueiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu não preciso de um pedaço muito grande, não, para fazer o acabamento, tá? Você pode fazer esse lacinho para pôr em presilha de bico de pato ou para colocar em faixinha de bebê, tá? Essa aqui eu vou fazer e vou colocar ela numa presilhinha de bico de pato. Mas aí fica a seu critério. Aí se você for colocar na presilhinha de bico de pato, principalmente, eu recomendo você usar uma fita, tá? Número 2, para poder fazer esse acabamento antes de colocar esse acabamento aqui. Bom, eu pego aqui, ó, e vou dobrar isso aqui, tá? Mais ou menos assim, ó, sem deixar isso aqui ultrapassar para mostrar, né? E vou selar aqui, ó. Venho aqui, já selo. Se você quiser colocar uma cola de silicone aqui e tal, tem gente que gosta. Eu não gosto muito. Eu gosto de ir selando aqui, ó, os cantos, que ele vai abaixando, sabe? Porque a cola, ela pode acabar estragando o trabalho, se a gente exagerar um pouquinho na hora de passar, tá? Então, nem precisa, esse tamanho aqui, ó, tá grande, inclusive. Eu vou deixar para cortar na hora que o laço estiver já pronto, para eu não ter desperdício de trabalho e nem de material, ter excesso de material, né? Então, só vou fechar aqui, para na hora que a gente for medir, tá mais tranquilo, tá fechadinho, tá? Vou deixar isso aqui no cantinho e depois nós vamos trabalhar nele, tá? Vamos lá, eu vou pegar esse lacinho aqui, ó. Eu vou começar o trabalho por esse laço. O que nós vamos fazer? Nós vamos casear ele inteirinho, tá? Essa volta todinha nós iremos casear, usando a nossa linha de meada. Eu vou pegar a linha, essa aqui, ó, é da Maxi, mas você pode comprar qualquer marca, tá? Que você preferir, que você encontrar aí na sua cidade. Essa aqui é a cor 410 da Maxi, que combina com esse tecido de linha aqui que a gente tem, tá? Você tira a linha e aí o que você vai fazer? Essa linha, ela é formada por 6 fiozinhos, tá?
Então, o que que você vai retirar 2 fiozinhos aqui. Ó, tirei um, vou tirar mais um, com calma. Pronto. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar esses 2 fiozinhos e vou fazer todo esse entorno do lacinho usando só dois fios, tá? Da linha de meada. Então, você pega aquela linha ali, nela tem 6 fios. Aí, quando você for usar aqui, você vai usar de 2 em 2. Passei aqui na minha agulha. E aí, você pode usar a agulha que você gostar aí, tá? O tamanho da agulha que você gosta de trabalhar. Vou dar um nozinho aqui. Vou cortar o excesso de linha que tá aqui. E aí, vou começar o trabalho. Eu vou começar aqui, ó, tá? E eu coloco a agulha aqui, ó, dentro, tá? Tá aqui dentro. E deixo, porque eu quero deixar o nozinho escondido. Já posso tirar o alfinete, que tava me ajudando aqui. Vou vir aqui, ó, agora, com essa agulha, tá? E vou passar aqui, ó, por baixo. E vou dar aqui um nó, tá? E agora, a partir daqui, eu vou vir aqui, ó, pra baixo. Vou deixar um espaço aqui, que eu sempre vou obedecer o mesmo espaço, tá? Desço aqui. E vou fazer o quê, ó? Vou pegar aqui, ó, por cima, vou passar por dentro da argolinha aqui. E vou puxar, tá? Só arrumar a linha aqui, isso. Aí, venho aqui, ó. Desci aqui do ladinho, por cima. Passei a agulha aqui, ó, na voltinha, por cima. E vou puxar. Com isso, eu vou caseando aqui, tá? Toda a volta, eu vou casear isso aqui tudinho. Procurando sempre deixar a mesma distância, tá? Puxei aqui, ó. Ó, tô caseando. Vou pôr a agulha em cima, na parte de baixo aqui. Fiz isso. Vou descer. Agora eu passo a agulha por dentro da argolinha e puxo. Eu vou fazer isso quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias para eu dar a volta aqui, tá? Nele inteiro. Então, você vai fazer isso. E aí, eu vou fazer e já trago aqui de volta com vocês. Voltei aqui, pessoal, porque a gente vai fazer uma troca de linha, né? Ó, fiz o nozinho. Vou dar aqui mais um nozinho bem discreto, tá? E aí, vou pegar aqui, ó, e vou jogar essa agulha aqui pra dentro do laço. Vou puxar aqui, ó. Porque daí eu trago a ponta da linha pra dentro. Corto aqui, fica uma ponta de linha boa aqui pra dentro, né? Não vai desfazer a minha costura. Vou pegar mais 2 fiozinhos e vou recomeçar aqui. Vou pegar a linha e a agulha, vou subir aqui, ó, no mesmo pezinho, tá? Por dentro, para ninguém, né, observar aquilo ali. Vou passar aqui, ó, na alcinha da linha, que faz o caseado aqui, no ladinho horizontal, e só puxei aqui, ó. E agora eu vou prosseguir, ó, fazendo o mesmo trabalho. Que ele vai continuar e vai ficar imperceptível, tá? Então, você vai fazendo isso aqui e vai continuando o trabalho até finalizar, tá? Até chegar lá, encontrar, as suas costuras se encontrarem. Aqui deu uma torcidinha, você volta para não ficar feio a sua costura, né? E aí, você vai e puxa para ficar bonito seu caseado, tá? Vai fazendo até chegar aqui no final. Pronto, pessoal, terminei de casear toda a volta, ele fica bem durinho, bem firme. O que que eu vou fazer, né? Eu vou pegar aqui, vou jogar essa pontinha pro centro, essa pontinha pro centro. E aí, eu vou juntar aqui, ó. Vou costurar já aqui, ó, vou descer, tá? Nem vou desfazer, nem pegar outra agulha, linha, já vou costurar com essa linha aqui mesmo, tá? Que é a linha que eu tô usando pra bordar, tá bom? Então, já fiz aqui, ó. O fechamento do lacinho já tá prontinho. Só dar um nozinho aqui atrás, que ele já tá feito costuradinho aqui, tá? Só pra gente colocar na base. Só aguardando pra gente colocar na base. Pronto. Então, ele fica bem durinho, bem armadinho, tá? Muito fofinho. Olha só, olha que gracinha que ele fica. Vamos deixar ele aqui no cantinho. E vamos fazer a base dele. E lembrando, você pode fazer bordados aqui, né? Você pode usar sua criatividade aí.
Vamos fazer o caseado na base. Esse caseado aqui, nós vamos fazer usando pérolas número 4. E nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez o outro, tá? Nós vamos casear em volta aqui. Não vamos casear com pérola aqui no centro, porque a gente vai passar o acabamento aqui, tá? Então, não posso esquecer que aqui nessa parte aqui, ó, eu não posso colocar pérolas, tá? Então, eu vou começar mais ou menos aqui nessa altura aqui, que é onde eu quero começar a colocar pérolas, né? Eu sei que aqui vai ser o caseado. Começo pelo centro aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, para trás, tá? Ponho o ponto aqui, jogo aqui para trás, venho aqui, ó, coloco em cima aqui, ó, do mesmo ponto, em cima do ponto lá que eu dei, né, mais ou menos, e vou passar aqui, ó, por dentro da argolinha. Dei o primeiro pontinho, tá? Fiz isso, vou dar o segundo pontinho aqui do lado, lembrando que esses pontinhos aqui tem que ser mais ou menos do tamanho da pérola, tá? Vou tirar aqui já o alfinete para não me atrapalhar. Então, eu puxo aqui, faço aqui, ó, você tá vendo que aqui a gente tá caseando sem pérola, tá? Porque nós precisamos desse espaço para fazer o acabamento. Então, tô fazendo um caseado aqui. Esse caseado, eu tô fazendo ele um pouco maior que o caseado do lacinho anterior, porque aqui a gente vai trabalhar com pérola. Vou dar o último ponto aqui do caseado normal, né? E vou começar a casear com a pérola. Então, eu pego aqui uma pérola, vou descer aqui, ó, o ponto mais ou menos do tamanho da pérola. E agora, ó, eu venho bem aqui, ó, desse lado aqui, tá? Sempre tem que ser do lado que você vai sair a costura, tá? E aí, eu vou puxar isso aqui. Agora, eu vou de novo, vou pegar outra pérola, vou dar o espaço do tamanho da pérola aqui, ó. Vou descer a agulha, com cuidado pra, olha aqui, ó. A linha embolando, né? Então, cuidado. Deixa eu puxar aqui, porque deu um nozinho. Aí. Vou puxar aqui, ó. Ó, a agulha entra aqui, ó, na linha, né? Só que do lado de baixo da pérola aqui, ó. Tá? Não pode deixar essa linha lá no começo. Pego outra pérola e eu vou fazer isso em volta aqui. Quando chegar bem aqui, ó, eu caseio normal de novo e ponho pérola de lá, tá? Eu vou fazer mais uma aqui, ó, sempre por cima. Agora eu venho aqui, ó, nesse canto e puxo. E aí eu vou fazendo. Vou fazer e já volto com vocês. Cheguei nesse ponto aqui que eu vou pôr mais uma pérola, vou casear para começar do outro lado, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, mais uma pérola. Puxei. Vou vir aqui, ó. Vou passar a agulha, né? Aqui para poder puxar. E eu acho que ela foi pro outro lado. Tem hora que a pérola, mesmo a gente colocando do lado certo, ela dá uma escapadinha. Deixa eu voltar aqui. Voltei, puxei. Vou passar aqui, ó, no cantinho de cá. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou casear aqui normalmente, tá? Então, eu venho aqui, ó, sem colocar a pérola, tá? Então, eu venho, faço o mesmo movimento, só que eu não estou colocando a pérola. Mesmo movimento, faz devagar para a linha não embolar. Ó, venho por cima. E agora eu passo aqui, ó, por cima, por dentro da argolinha. Venho aqui por cima. Passo por dentro da argolinha e vou puxar. E eu vou fazer isso para deixar o espaço do acabamento. E aí eu vou começar com as pérolas, tá? Então, vou vir até aqui. Vou dar esse ponto. E a partir daqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa com as pérolas. Então, eu venho aqui, coloco a pérola. Deixo o espaço aqui da pérola. Sempre a agulha entra por cima e sai, ó, desse ladinho de cá aqui, ó, tá? Cuidado na hora de sair. Se errar, tira a agulha e começa novamente. Então, você vai fazendo isso, ó, até fazer toda a voltinha, tá? Então, fica bem bonito. Aqui no vídeo é bem lento, mas a gente, quando tá fazendo fora do vídeo, é bem rapidinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou terminar e já volto. Vou colocar aqui a última pérola. Já vou descer aqui em cima de um outro pontinho que tem aqui. Jogo aqui a linha para dar o nozinho, né? Já vou dar um nozinho aqui e vou jogar essa linha para dentro do lacinho, tá? Então, a gente vem aqui, ó, simplesmente joga ela aqui dentro e puxa,
que ela vai ficar bem guardadinha, tá? Então, olha que fofura. A gente vai vir, vai colocar esse lacinho que a gente caseou aqui em cima, desse outro aqui. Olha, gente, que fofurice que fica isso aqui. Agora que a gente já tem o lacinho base e o lacinho de cima, a gente já tem como ter uma noção de quanto que nós vamos utilizar aqui, ó, para poder fazer o caseado do acabamento, tá? Então, e com o tempo aqui também, você vai ter aí suas medidas, né, e tudo mais. Então, eu preciso que ultrapasse aqui, ó, mais ou menos assim. Então, eu posso retirar tudo isso aqui, ó, tá? Posso fazer um corte bem aqui. E posso já vir com o isqueiro aqui, né, ajeitar. E caseando isso aqui também, tá? Então, venho aqui, fecho. Vou olhar aqui mais uma vez se tá tudo ok, né? Ó, tá ok. Então, o que que eu posso fazer? Posso casear isso aqui. Então, como que eu vou casear isso aqui? Vou pegar a linha e a agulha e vou dar os pontinhos da mesma forma que eu dei em volta aqui, ó. Eu vou casear aqui dos dois lados, tá? Então, eu vou fazer isso e a gente já volta. Então, é o mesmo caseado. Eu vou jogar a minha agulha aqui pra dentro, para esconder o pontinho. Vou dar o ponto aqui, ó, de cima, né? Venho, faço o nozinho. E aí, meus amiguinhos, é só vir caseando aqui, ó. Desce, né? E aí, passa aqui, desceu demais. Passa aqui por dentro da argola por cima. Desce o ponto e passa por dentro da argola por cima. Da mesma maneira que a gente caseou, a gente vai casear os dois lados aqui, tá? Olha só, pessoal, terminei de casear, né? Vou dar o nozinho aqui no cantinho e vou jogar essa linha pra dentro, tá? Mais uma vez, nós vamos vir aqui e vamos jogar essa linha aqui pra dentro. Com mais cuidado, porque nesse caso aqui a gente não colocou entretela, né? Então a gente tem que prestar mais atenção. Bom, vamos jogar agora na presilha. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou passar um pouquinho de cola na base aqui. Se você quiser, você também pode costurar, né? Ao invés de passar cola, você pode costurar isso aqui. Então, coloquei a cola aqui. Ok. Vou colocar aqui em cima da presilha. Vou passar um pouquinho de cola. Se você quiser encapar, eu não vou encapar, porque, inclusive, eu nem encontrei uma fita no mesmo tom, tá? Esse tom aqui não tem na minha loja, na loja que eu compro. Agora é só passar um pouquinho de cola aqui no acabamento, colocar aqui na presilha e girar e fechar do outro lado, tá? Então, nós não colocamos pérola em todo lacinho, em toda a voltinha da base, por causa disso aqui, ó, porque a gente precisava, né, passar o acabamento aqui, seja na presilha ou na faixinha de bebê, a gente precisa passar esse acabamento aqui no meio do lacinho. E aí, pessoal, tá prontinho. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu encontro você numa próxima aula. Tchau, tchau.